Fala Trader, aqui é Diógenes com mais um material para você a respeito do mercado financeiro. Nesse vídeo eu quero fazer uma análise dos principais pares que me interessam para a semana que vem. Basicamente é uma análise rápida e eu quero te comentar de 4 pares que estão no meu radar ou estarão no meu radar para a semana que vem, de forma muito clara, muito pontual, e como que isso pode representar oportunidade de negociação para a gente, tanto em questão de curto prazo quanto em questão de longo prazo. Antes de mais nada, deixa o like nesse vídeo, se inscreve aí nesse canal e vamos para mais um vídeo, porque eu tenho certeza que esse vídeo pode te ajudar. Uma dica importante que eu quero te deixar nesse vídeo é o seguinte: todos os meus vídeos, eles são pensados para que você possa pegar o exemplo de análise técnica que eu te traga nesse vídeo e você possa extrapolar, você possa levar isso para outros ativos ou para outros mercados que você eventualmente negocia. Então, não fique limitado somente daquilo que eu estou te falando. Por exemplo, agora eu vou falar do SDCAD. Ficar olhando somente para o SDCAD, mas sim olha para outros ativos que podem, ou outros elementos, né, outros ativos que podem ter condições mais ou menos semelhantes. Essa é a ideia. O conceito é o mesmo e de forma muito legal se você conseguir extrapolar isso ou trazer para outros elementos. Beleza? Não esquece de deixar seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa a notificação do sininho. E vamos para o vídeo. Primeiro, o SDCAD, muitíssimo legal essa formação que eu estou observando. Para quem não entende muito de price action, está começando no mercado, ainda não consegue identificar muito bem, mas eu vejo de forma muito clara essa estrutura de força vendedora que ele fez, unindo desde esse topo aqui até esse fundo aqui embaixo, então fez um movimento de queda bastante importante. Nós podemos observar como o mercado voltou para o 61,8 da FIBO, aqui foi zona de resistência, resistência, aqui falso rompimento, inclusive com uma formação de um pin bar bem bacana, e agora ele voltou para testar o mesmo nível, zona de resistência. Não somente isso, ele chegou nesse mesmo ponto, deixa eu colocar isso aqui um pouco mais visível para você ver aí, chegou nesse mesmo nível, e esse ponto, anteriormente, foi o ponto de interesse para o SDCAD. A gente pode ver que aqui foi suporte, aqui foi resistência, resistência e resistência. Então, temos estrutura, rompimento no ponto de suporte, estrutura de força vendedora, retração mais fraca, topo com muitas resistências aqui, e agora, na sexta-feira, ele fechou um candle, que é conhecido como engolfo, porque ele engoliu, ele fechou abaixo da mínima desse candle. Esse candle aqui de quinta foi um candle de indecisão, e esse foi um candle de possível entrada de força vendedora. Ao longo dessa semana, inclusive nem te falei, né, a semana de 7 a 11 de outubro, eu acredito que o SDCAD pode apresentar oportunidade de venda em uma continuação do movimento de queda, seja em perspectiva dos períodos mais longos, ou seja, em uma continuação da tendência de queda em períodos mais curtos, o gráfico de 1 hora e por aí vai. Antes de qualquer coisa, de aplicar qualquer coisa, eu sugiro que você compare isso com o seu próprio plano de trading, conforme eu sempre falo. E é claro que eu não estou te dando sinal de compra, de venda, aconselhamento financeiro nem nada, somente para você entender. Se isso fizer sentido para você, lembre-se, o botão de compra e venda está debaixo do seu dedo sempre. Próximo, AUD-USD. Situação um pouco parecida, porque temos aqui um ponto de suporte muito claro, bem determinado no AUD-USD, marcado por aqui. Tivemos 1, 2, 3, 4 toques no ponto de suporte. O AUD-USD começou a se valorizar tem alguns dias já. Na quarta-feira foi esse candle de indecisão, principalmente, a gente pode ver aqui. Na quinta, fechou acima e agora já possível continuidade dessa força compradora a partir desse possível movimento de alta. Como tivemos o falso rompimento do ponto de suporte, inclusive aqui, né, fez o falso rompimento bem claro, existe possibilidade de entrada de força compradora. Ao longo dessa semana, eu espero que o AUD-USD pode sinalizar algum sinal de compra até chegar nessa zona potencial de resistência. A gente estaria falando aqui de mais ou menos uns 100 pips, o que pode gerar oportunidades de compra, inclusive em períodos e tendências em períodos menores. Para quem faz day trade, uma direção clara é muito importante. Próximo, EURAUD, situação um pouco parecida com a do USDCAD, na verdade. Tivemos aqui uma estrutura predominante de força vendedora, o mercado veio. Esse mesmo ponto foi uma zona de resistência, a gente pode observar aqui claramente.
aqui muito claro, bem pontual, zona de suporte, zona de resistência. De forma muito parecida, inclusive, com o Aldo USD, tivemos um último candle de força compradora na quarta-feira, na quinta ele caiu e fechou para o lado de baixo, e agora possibilidade de continuação dessa força vendedora. Se nós traçarmos Fibonacci desde o movimento para cima, né, do lado de cima até aqui embaixo, a gente vai observar que o preço veio na confluência de fatores nos 50%. Então aqui foi zona de suporte, resistência 50%, também temos o número redondo em 1,6350, e isso torna essa zona muito mais interessante pela confluência de fatores que acontece nesse mesmo ponto. Acredito que o EURALD tem chance de vir buscar essa zona de suporte aqui embaixo. Tá? Aqui foi suporte, pode ser que ele venha buscar. E isso pode gerar oportunidades de venda em períodos mais longos ou, inclusive, oportunidades de seguir tendência em períodos mais curtos. Ok? E essa direção é bastante importante, a gente teria aqui uns 300 pips de possível queda. E por último, GBP/NZD. Isso aqui está um pouco mais controverso, não está muito claro para mim, mas eu acho que seria interessante mostrar. Temos uma zona de resistência importante aqui, foi resistência, aqui também. Só que nós temos também essa estrutura de força compradora que eu vou te marcar em amarelo. Então temos esse movimento, que é um movimento de impulso. Tivemos esse movimento, que foi um movimento de retração. Deixa eu marcar com uma outra cor um pouco mais clara. E aí vai ficar mais fácil você identificar. Então, tivemos aí amarelo, movimento de alta, impulso, verde, retração. Esse mesmo ponto teve um ponto de suporte aqui. E aqui a gente pode observar que aqui foi resistência. Deixa eu trocar minha caneta. Aqui foi resistência, aqui foi resistência, e aqui pode ser que já esteja funcionando como suporte. Se nós marcarmos esse movimento de alta com Fibonacci, desde aqui até lá em cima, a gente vai ver que também chegou no 61,8, junto com uma zona que era resistência, virou suporte, e um candle já mostrando uma certa rejeição. De todos os três que eu te mostrei até agora, né, de todos os quatro, na verdade, esse é o quarto, o GBP/NZD é o que não está muito claro para mim. Mas eu acredito, meu palpite é de que ele faça pelo menos um movimento de alta até essa zona de resistência, depois aquele pode ser que ele continue ou caia, mas eu acredito que ele pode subir até aqui em cima. O que isso daria para a gente um espaço de mais ou menos aqui uns 220 pips, seja para operações de day trade em períodos menores ou para operações de períodos mais longos, ok? E fica aí, é exatamente essa a ideia desse vídeo, tá? Mostrar esses estudos de análise técnica sem qualquer uso de indicadores, apenas compreensão mesmo da ação do preço, e que isso possa te ajudar de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, e é muito importante que você mande esse vídeo para aquele seu amigo que está estudando, está aprendendo no mercado financeiro e precisa de ter uma visão mais simplificada a respeito do mercado. Esse é o meu objetivo, te oferecer, te ajudar, ferramentas, conteúdo, conhecimento, subsídio para que você tenha uma análise mais simplificada e assim você possa tomar melhores decisões com maior clareza. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve aí e seu comentário também. Um forte abraço, fique com Deus. Amanhã tem vídeo novo. É nóis. Um forte abraço e até logo.